Olá, nossa conversa hoje aqui no Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí é com o cineasta Tom Gomes. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a vocês pelo convite. É muito bom estar aqui. Vamos começar um pouquinho antes de a gente entrar nessa parte da teatro, cinema, né? Contar um pouco da sua trajetória pessoal. Você é mineiro, né? De nascimento mineiro. Uai. Sou mineiro de Aiuruoca, que sul de Minas, né? Próximo de Baipindi. E é uma cidadezinha pequenininha, mas muito aconchegante. É a terra das cachoeiras também, muita cachoeira. Tem parentes lá ainda? Não? Muito. É uma região ali próxima, né? Aiuruoca, Alagoa. Ainda tem muitos parentes ali, primos, né? O pessoal assim, tios, já faleceram, mas primos tem muito. Família mineira, por exemplo, na minha casa, somos em 12 irmãos. 12? 12, né? Lá não foge da média não, viu? E os seus pais são da mesma cidade? São da mesma cidade. Não, são de Aiuruoca também. Trabalhando tudo em zona rural? Lá eles trabalham na zona rural, né? É que eu vim cedo para São Paulo, né? Com uma idade bem... fase 1 ano, 2 anos de idade, que nós já viemos para morar aqui no interior de São Paulo, né? E na família de 12 irmãos, você é qual ali na sequência? Eu sou o terceiro. Ah, o terceiro? Tenho 2 irmãs, mais velhas. A diferença de idade deve ser grande entre o primeiro e o último, né? Eu para minha irmã, somos 7 anos. Mas não é muito próximo não, viu, Roberto? Lá se trabalha muito, é 1 ano, 2 anos ali. O que você lembra da sua infância em Cunha? Como é que passou a sua infância nessa... Rapaz, você tocou num ponto aí. Sabe como é que é? O interior, a gente acaba tendo uma memória assim, afetiva, assim, porque na época a gente não teve essa infância de brincar, quer dizer, desde essa idade, 4 anos, 5 anos, a gente já tinha as obrigações. Uhum. O pai trabalhava na roça, era retireiro também, né? E acabava sobrando para nós também. Na colheita do feijão, na colheita do milho, né? A família inteira era obrigada a trabalhar. E os vizinhos, né? Também chamavam para colheita do milho, do feijão. Então a infância foi marcada sempre por muito trabalho, né? A gente brincou um pouco, mas na verdade acho que mais trabalhamos do que brincamos. E toda a família trabalhando? Toda a família trabalhando, não? Era de manhã até escurecer, não? Para que, né, escoasse aquela produção ali. Então a gente não teve muita infância não, ali era trabalho mesmo. E era um sítio próprio dos seus pais? Não, ou não? Meu pai era empregado nessa fazenda, né? Só que esse senhor, ele deixava um pedaço de terra para o meu pai plantar. Então o que ele plantava lá, ele podia colher e fazer o escambo na época, né? Colhia tudo, levava para a cidade, fazia as trocas do milho, pela farinha, pelo arroz. Ia fazendo as trocas ali. Ia fazendo as trocas. Foi a época dos tropeiros, né, na verdade, né? Ainda um dos meus tios lá de Cunha, uma família grande lá também, que moram até hoje lá, ainda os primos, todos, viveram essa fase do tropeirismo aí, né? Né, colhendo em várias propriedades ali, né? Milho, feijão. Sempre comida boa, né? Comida boa, saudável. Pode ter certeza, viu? Era tudo saudável. O franguinho ali do terreiro, era na hora. O ovo, né? Já corriam de manhã já para, né, pegar os ovos. Então era muito saudável, realmente. E seus pais assim, se preocupavam com a educação dos filhos também? Como é que se dava essa parte da escola? Olha, eu tive mais essa força pela minha mãe. Meu pai já não pegava muito no nosso pé por causa da educação, mas a minha mãe realmente, ela cobrava muito da gente.
sobre educação, aprender. Minha mãe era muito rígida nessa parte. É? Né? Mas meu pai era mais tranquilo, né? Ele queria que a gente trabalhasse. Vocês ficam, você sai de Arioca com 1 ano, vai para Cunha primeiro? Cunha. E depois vai para onde? De Cunha, uns 8 anos, entre 7, 8 anos, nós mudamos para Guaratinguetá. Também trabalhando em fazenda ou não? Não. Guaratinguetá, meu pai já foi trabalhar na prefeitura, né? Ah. E aí nós já fomos só estudar, já não tinha... já tinha um trabalho de casa, assim, nada assim mais de... Mas foi por pouco tempo, porque aos 9 anos eu já fui para Guarda-Mirim. Ah, é? Olha, quer dizer, saiu da roça para a cidade, e da cidade, né, escapamos lá, né, mas 9 anos a mãe já foi lá e Guarda-Mirim. Da prefeitura também? Guarda-Mirim de Guaratinguetá, que foi fundado em 1965. Né? Mas teve essa parte de estranhar a mudança da zona rural para uma cidade? Tinha uma estranhou, né? Que era tudo diferente, né? A vida na roça, né? E você chega na cidade, né? As pessoas são diferentes, te trata diferente. A gente não tinha aquela malícia, aquela maldade, né? E muitas vezes era até motivo de chacota, né? Pela maneira de se expressar, né? Mas foi uma fase rica para a gente de aprendizado, né? E uma fase também que eu imagino de já ter uma responsabilidade desde criança, né? Tamanho. Amadurecer desde pequeno. Olha, a Guarda-Mirim, de Guaratinguetá, era comandada por um cabo, na época acho que era Força Pública ainda, não era Polícia Militar. E ele trazia para nós a mesma rigidez do serviço militar. Nós fazíamos ordem unida, né? Tinha uma graduação dentro da Guarda-Mirim de cabo, sargento, né? Dentro da Guarda-Mirim você tinha que prestar continência, tinha toda aquela regra dentro da... Então era uma disciplina mesmo. É bem rígido, né? Bem rígido. E a oportunidade que nós tínhamos é que, em função disso, eles nos colocavam, por exemplo, em empresas, né? E outros, por exemplo, você poderia optar ou trabalhar em empresa, ou você poderia trabalhar como, por exemplo, eu fui engraxate, né? Que você podia trabalhar como engraxate também, né? Então você podia ganhar seu dinheiro, esse dinheiro ia para casa, né? Uma renda que ia para casa. E foi em Guaratinguetá mesmo que começou você a frequentar teatro, ou querer estudar isso? O teatro foi em Guaratinguetá mesmo. Eu fui em 1975, eu fui estudar no Colégio do Carmo, um colégio muito grande, existe até hoje, um bom colégio. E se criou, nessa época, o primeiro festival de teatro, em plena anos 70, né? Ditadura, toda aquela celema, né? E nós escrevemos uma peça. O nosso grupo, por exemplo, optou por escrever a peça. Nós não quisemos escolher nenhum, né? A peça pronta. Nós escrevemos a peça. E, na verdade, quando faltava 2 meses para apresentar, a peça foi censurada. Mas sobre o que era? O nome da peça era O Homem Sem Sombra. Não tinha nada a ver, não implicava em nada politicamente, entendeu? Mas eu não sei o que eles acharam dentro da peça que... Não foi apresentado. Não foi. Tivemos que escolher outra peça e fomos para o festival. E tivemos 2 meses para ensaiar uma peça e ir para o festival. A gente experimentou bem a época, né? Como é que surge essa ideia do teatro para você? Você já assistia alguma coisa antes ou se interessava? Eu, na verdade, eu já participava assim, de grupos de igreja, tocando em igreja, meu irmão, nós tocávamos na igreja, então a gente já tinha um convívio com grupos. E quando surgiu o teatro, realmente a ideia minha realmente era começar a fazer o teatro e voltar com o teatro para a igreja, que eu também fiz depois dessa. Em 75, aí eu voltei para o teatro na igreja, né? Chegamos a fazer algumas apresentações, né? E depois desse festival, você teve em Guaratinguetá, você continuou com o teatro? Com o teatro na igreja, né? Depois do colégio,
eu voltei para a igreja, né? Tinha um grupo forte dentro da igreja também. Era um movimento jovem muito forte na época, né? A igreja mesmo, né, clamando e chamando os jovens, né? Acho que tinha também um engajamento político também. Tinha, né? Engajamento político também. Mas a gente evitava todas essas polêmicas, sabe? A gente tentava, sabe? Não queria confusão. Não, porque era fácil arrumar, não precisava muita coisa, não. Precisava muita conversa para arrumar confusão. Então, vamos ficar quietinho aqui, vamos fazer nosso teatro da igreja aqui, né? Ninguém aqui vem perturbar, ninguém vai censurar as peças. Estamos falando de Deus aqui, estamos clamando o jovem, venha para cá, né? Mas de qualquer forma, esse ambiente do palco, de se apresentar para uma plateia, para um auditório, era uma atividade onde você se sentia em casa. Me sentia em casa, realmente. O teatro foi a minha... assim, abriu para mim a minha mente a tudo, porque eu tive um primeiro diretor lá em Guaratinguetá mesmo, que é diretora, inclusive, dona Cida, e ela trabalhava muito bem essa questão de você estar no palco, da questão do personagem, né? Então, ela, sabe, ela tinha uma paciência enorme com a gente era garoto também, né? Então, e você que achava que ia só chegar e fazer, não. Então, a gente teve toda uma escola antes, né? E isso ficou, né? Isso ficou, que eu trouxe, quando eu vim para cá, que eu descobri aqui o teatro aqui em Jacareí, né? Calma, aí recendeu tudo de novo. Falei, não, tô dentro. E você veio para cá em Jacareí em 77, né? Paz, eu vim, foi uma fase assim, que eu morava em Guaratinguetá, e foi difícil até para mim, sabe, sair de lá, porque essa fase ainda eu morava com meus pais. Né? E eu tinha uma dificuldade de sair de casa. Eu queria, sabe, sair, trabalhar, sabe, tomar meu rumo. Mas eu tinha um problema que era minha mãe, né? Minha mãe era daquela, sabe, que agarrava o meu pescoço na porta da casa. Não, vai não, filho. Não, o que você vai fazer naquele lugar lá? Aquele lugar não é seu lugar é aqui, cara. Você nem conhece a cidade lá, vamos maltratar você lá. Não vai não, sabe? Mas você tinha escolhido Jacareí por algum motivo? Ou o que eu vinha trabalho. Na verdade, na época, eu já estava trabalhando em farmácia, né? Eu fui para a farmácia na verdade, com 14 anos. Com 15 anos, eu já era um balconista de farmácia em Guaratinguetá. Já sabia sobre... Já trabalhava em Guaratinguetá em farmácia, né? Eu saí da Guarda Mirim justamente para a farmácia. Né? Que aí eu trabalhava num clube. Na verdade foi assim a fase. Eu saí da vida de Engraxate, fui trabalhar num clube, né, como Guarda Mirim. E lá, quando a diretoria saiu, o tesoureiro, que era dono de uma drogaria, me convidou para trabalhar com ele. Ele falou assim, você trabalha bem, vamos trabalhar comigo lá de office boy. Isso em 69. Quer dizer, o que antigamente, assim, a gente está falando nos 60, né, que você falou 69, o farmacêutico era praticamente um médico ali, principalmente cidade pequena, né? Cidade pequena, e era o farmacêutico, eu trabalhei, eu tive a grande, certo, a sorte até de encontrar 2 farmacêuticos, que eu trabalhava com 2 farmacêuticos, que era muito rígido, eles ensinavam mesmo. Todos os funcionários lá eram 10 funcionários, 10 balconistas, e todos tinham que passar no clipe deles, né? Então eles eram muito rígidos, acompanhavam a gente no balcão. Então a gente aprendeu farmácia na essência dela, então viemos trazendo... Aplicar injeção, tudo. Tudo. Sabia que era uma infecção de garganta, que era até um quadro de pneumonia, uma pressão alta, entendeu? Todos eles ensinavam tudo pra gente. Não? Todos tiveram a mesma oportunidade de aprender. E isso para um adolescente de 14, 15 anos já vai uma profissão aí pro futuro, né? Pro futuro. Tanto é que até hoje você está na farmácia. Né? Até hoje, mas são 50, vou para 56 anos em drogaria, só nessa profissão. Tá certo, a gente vai falar mais sobre Jacareí no próximo bloco. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.